Aí a gente chega, ó, para vocês se situarem na tabela. Vimos esta, vamos agora para esta daqui, que são as adversativas. É o suprassumo, quer dizer, pode ser que eu não tenha colocado em ordem, mas acho que são as adversativas que vêm agora, tá? É o suprassumo da banca de vocês no que diz respeito à análise sintática. Ó, as adversativas. Mariana aposta, mas não acerta. Gente, o que se espera de uma pessoa, né? Qual o contexto, qual a implicação lógica de uma pessoa que aposta? A gente espera que, coitada, alguma vez, pelo menos, ela ganhe algum dinheiro, alguma coisa com isso. Não é o caso da Mariana, coitada. A Mariana aposta, mas, apesar de apostar, esperaria que ela ganharia alguma coisa, né? Ela não acerta. Esse mas, reparem, esse mas adversativo, portanto, ele não tem o i, né? Ele admite uma ideia contrária àquela ideia que inicialmente, né, na qual inicialmente se acreditaria como verdadeira. Então, poxa, a Mariana aposta, o que a pessoa pensa? Se ela aposta, talvez... Mariana sempre aposta. Então, poxa, eu vou pensar assim que se ela sempre aposta porque ela ganha. Não, ela sempre aposta, mas não acerta. Eu tenho essa ideia contrária, tá? Digamos assim, anexa àquela primeira ideia que, em regra, seria o nosso primeiro impacto, né? E ela aposta, mas não acerta, tá? Então, é aquele detalhezinho que vem depois, é a pimentinha, tá? Sempre havia altas demandas, no entanto, ninguém se mexia. Esse, no entanto, reparem, ele tem essencialmente o mesmo valor do mas. E algo legal a se fazer é tentar fazer essa troca, esse rearranjo de conjunções para ver se a gente consegue estabelecer as mesmas relações de sentido. Sempre havia altas demandas, mas ninguém se mexia. Poxa, o que se espera de uma empresa onde haja altas demandas, né? O que se espera, vamos supor, dos funcionários, da equipe de colaboradores? Que todo mundo pegue junto, né? E trabalhe. Não, apesar de haver, então, essas altas demandas, no entanto, né? Ninguém se mexia. Eu tenho aqui a oração coordenada sindética, né? Essa estrutura aqui, o no entanto também entra, né? Oração coordenada sindética adversativa. E aqui eu tenho uma oração coordenada assindética. Ó, já coloquei aqui para vocês, tá? Assindética por quê, professora? Eu vou falar de novo, porque ela, sozinha ali, né? Ela não tem síndeto, ela não tem conjunção, tá? Ela se liga à oração seguinte por uma conjunção, mas ela, a primeira ali, não leva conjunção, tá? Vamos agora ao terceiro exemplo, as alternativas, que foi o que eu falei para vocês do ou, tá? Pode ser ou, ora, o nem é complicado porque pode ser aditiva, tá? Então tem que cuidar, ele é muito mais aditivo do que essencialmente alternativo. Mas por excelência que a conjunção é o ou e o ora, são essas duas, tá? Me ame ou me esqueça. Nossa, que dramática, tá? Então, a oração coordenada sindética alternativa, ela vai sempre trazer essa ideia de alternância, ou uma coisa ou outra, tá? Me ame, reparem sempre, tem um verbo, ou me esqueça, outro verbo. Tenho duas orações, tá? São duas orações, portanto, eu tenho aqui um período composto. Vou ali descobrir. Me ame, e se não me amar, né? Me esqueça. Não tenho interdependência sintática, tá? Não existe aqui uma relação, uma estrutura que sirva de uma outra estrutura sintática para a oração seguinte, não tem essa amarração sintática, tá? Simplesmente elas são duas orações coordenadas que estão se ligando por uma conjunção, que neste caso é uma conjunção alternativa, e que me traz duas opções, que traz para vocês, me ame ou me esqueça. Tá? Então, ou uma coisa ou outra, é a ideia de alternância. Isso eu chamo muita atenção de vocês. A banca não vai perguntar onde é que está a oração coordenada sindética alternativa. Eles podem, por exemplo, perguntar onde que existe alguma relação de alternância, se substituir um termo por outro, onde se manterá a relação de alternância, tá? Então, assim, as orações coordenadas e subordinadas são importantes também para aquilo que a gente tem no conteúdo programático de vocês, que é a equivalência e transformação de estruturas, tá? Quando a gente brinca com oração, com análise sintática do período composto, a gente consegue transformar melhor as estruturas, tá? De novo, ou estudamos juntos ou não passaremos na prova.
aqui há controvérsias, né? Eu gosto mesmo é de estudar sozinha. Essa história de estudar junto, pra mim, não funciona, tá? Estudo com Deus, com a minha cachorra. Às vezes ligo pro meu irmão, dependendo da matéria que eu estou estudando, peço socorro com direito tributário, que não entendo nada daquilo. Nada não, né? Mas estou entrando nesse mundo aí há pouco tempo. Se é alguma coisa de direito penal e processo penal, eu ligo pro meu noivo e assim a gente vai vivendo. Mas estudar mesmo, vamos estudar sozinho, né, povo? Essa historinha aí, a maior lorota que eu contei pra minha mãe a minha vida inteira era grupo de estudos. A maior mentira do século. Não sei quem tem filho aí, mas se você tem filho adolescente, 14 anos, que na época normal de aulas, né, dizia assim, pai, mãe, vou pro grupo de estudos ali. Cara, todo mundo sabe que um grupo de estudos é improdutivo, ainda mais com um monte de pessoas de 14 anos que querem curtir a vida. Eu com 14 anos também, eu queria mais era aproveitar, beijar na boca, né? Ria um monte, ria, gente. Sabia que eu tinha uma amiga, vou ter que contar. Eu não vou dizer o nome dela, né? Mas ela ria e fazia xixi. Eu tenho um grupo de 9 amigas. E nós somos amigas há muitos anos, desde o jardim mesmo, do colégio, assim. E uma delas, toda vez que a gente começava a rir muito, assim, quando a gente via, ela tava no cantinho, assim, ó, uma poça. Uma vez ela fez no meio do shopping. Não é mentira, tá? Eu juro, é verdade. Ó, então, ou estudamos juntos ou não passaremos na prova. Mentiras à parte, eu tenho aqui 2 estruturas que apresentam uma conjunção, tá aí a diferença, ó. Eu não tenho mais uma coordenada assindética junto com uma coordenada sindética alternativa. Eu tenho 2 orações coordenadas sindéticas alternativas. Reparem, o ou tá aqui, o ou aparece aqui também. Estão vendo como a estrutura, a ligação entre as orações coordenadas, ela não exige uma interdependência sintática. Ela estabelece uma relação de sentido, mas não vai amarrar uma oração à outra, de modo que eu precise de uma ou da outra para achar algum elemento de ordem sintática, tá? Ora o amava, ora o odiava. Esse aqui é o melodo geminiano bipolar, né? Desculpa aí quem é geminiano, né? Mas aqui, ó, ora o amava, ora o odiava. Meu noivo é geminiano. Tem hora que ele me ama, tem hora que ele quer sumir. Aliás, muito engraçado, essa quarentena aí... essa quarentena aí acabou forçando, né, nós 2 a morarmos juntos. Nós não morávamos ainda. Aí tem hora que eu falo pra ele assim, ó, desse jeito eu não vou casar. Eu falo assim pra ele, desse jeito eu não vou casar. Aí quando ele tá a gêmea má, ele tem a má e a ruim, né? A má e a boa. É a Ruth e a Raquel, não sei quem aí assistiu... Como era o nome daquela novela? Esqueci, não era Capitã de Areia, é o livro. Não sei o que de areia. Era a Rutinha e a Raquel. Aí quando a Raquel domina ele, eu falo, ó, desse jeito eu não vou casar. Mulheres de Areia. Aí... Daí ele vai lá e na hora ele vira Rutinha, para o próprio Tonho da Lua. Vem assim todo querido, amoroso, né? Porque eu sou capricorniana do mal, eu sou bem terrível, capri capeta, tá? Não se deixem levar pela minha baixa estatura, pelo meu cabelo ruivinho e pela, assim, minha carinha de Maísa, tá? Gente, aqui, ó, ora, ora. Oração coordenada sindética alternativa. Ó, aqui ficou adversativa, errei, tá? Copiei e colei, ficou tudo errado, ó. Agora que eu vi. Aqui ficou certo, é tudo alternativa, tá, gente? Alternativa, junto com outra oração coordenada sindética alternativa. Tá? Por quê? Porque eu tenho o síndeto, eu tenho a conjunção em ambas, tá? É o melodo geminiano, ok? Só para descontrair, tá, gente? Vamos brincar um pouco. Outra coisa também eu queria saber de vocês. Tá vendo como assim, ó? Vocês fazem falta no presencial? Porque o que eu queria mais saber agora? O que eu sinto falta? Como que vocês estão emocionalmente? Vocês estão se cuidando não por questão de coronavírus. Vocês estão se cuidando intimamente? Vocês estão tirando um tempo para vocês? Descansando um pouco, ou vocês estão pilhados com o concurso, ansiosos pela prova, pensando o que vai ser, o que não vai ser, sabe? Então, assim, isso eu sinto bastante falta desse contato com vocês, sabe? Quando vocês me julgam por eu ser capricorniana má, né? Vocês devem ter me julgado há 30 segundos,
Na verdade, eu sou uma pessoa bem boa, porque eu penso em vocês, eu estou preparando aula, às vezes eu fico assim, ai gente, será que eles vão entender? Será que eles estão estudando? Como será que eles vão sair na prova de português? Eu já adianto para vocês que a prova de português da banca não é uma prova difícil, tá? Já vi provas, apesar de, né, o concurso ter um nível bastante elevado, na verdade, nível muito elevado pela concorrência, não pelo nível de dificuldade da prova em si, né? Fácil não é, senão todo mundo passava muito tranquilamente, tava todo mundo de boas na quarentena, assistindo até a 8ª temporada de Friends, Grey's Anatomy até a 15ª, né? Friends acho que tem 10, né? Enfim, assisti todas, claro, né, gente? Olhem como eu sou doce. E não estavam estudando. Mas, assim, gente, tem que cuidar um pouquinho disso, sabe? A questão do concurso, eu falo disso pra vocês, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês na outra aula, mas eu recentemente terminei outra faculdade, eu sou formada em letras, inclusive parabéns pra mim, que ontem foi o dia do profissional de letras, tá? Mandem parabéns virtual e um abraço virtual também, porque hoje é dia do abraço, tá? Professora, você é psicopata? Você fica acompanhando os dias? Não, mas eu sei que ontem também foi o dia do afilhado, tá? Então, assim, no meu período de adaptação para uma outra carreira, eu entrei em vários conflitos pessoais, tá? Até próprio momento de dizer assim, sou feliz dando aula? Sou, mas eu também quero fazer outro curso, eu tenho curiosidade, eu preciso disso para me entender, para me completar em algum sentido. Então, assim, quando eu continuei trabalhando na escola, continuei dando aula, continuo dando aula, mas eu assumi um outro encargo para a minha vida, e isso me abriu muitas portas, vem me abrindo muitas portas, né? Graças a Deus. Só que também gera ansiedade. A gente fica muito nessa, o que vai ser, o que não vai ser, meu Deus, eu vou ganhar dinheiro, eu preciso passar nesse concurso, a gente já gasta o salário que não ganhou, né? Tem tudo isso, quando eu entrar eu vou ganhar tanto, tá, mais a bonificação não sei quanto, o auxílio isso, os penduricos todos, maravilha, vou gastar, né? Já agenda aquela viagem, né? Então, assim, é normal, só que também é importante manter a sanidade. Professora, mas eu sou louco, querido, não posso fazer nada por você, você liga para um psiquiatra, né? Mas vocês têm que ter um pouco de tranquilidade. Eu imagino que para quem esteja agora, eu tenho vários amigos que estão estudando para a OAB, por exemplo, né? E claro, suspenderam o 30º, nem sei em qual exame que está agora, suspenderam. O pessoal parou, fez a primeira fase e não pôde fazer a segunda. Todos os outros, que tem 3 exames por ano, foram suspensos, sem data, eu acho, ainda para voltar, não tem como, a gente não tem previsão. E eles estão ansiosos, eles precisam trabalhar, né? E vocês, eu tenho certeza disso também, que também precisam. Mas calma, gente, vamos se virar com o que a gente tem e não pensar naquilo que a gente não tem. Né, levar isso como um desafio, como um aprendizado, mas também ter tranquilidade. Na época da OAB, eu quase deixei uma meia dúzia de pessoas doentes, tá? Porque eu fiquei muito louca. E por uma coisa que nem ia mudar a minha vida em curto prazo, porque eu já trabalhava, sempre trabalhei desde acho que os 17, 18 anos, não me lembro mais. Então, não ia mudar nada, né? Assim, rápido. Mas, enfim, a gente fica louco e se cobra demais. Voltando, as alternativas são essas então. Cuidado, tá? Mariana não estuda nem trabalha. Esse nem parece, nem essa correlação parece uma alternância, mas cuidado, é uma adição, tá? Mariana não estuda, não trabalha também, tá? Tomem bastante cuidado com isso, mas aqui a banca também das coordenadas, ela gosta mesmo de brincar com as adversativas, tá? As conclusivas, elas vão se chocar um pouquinho com as explicativas, tá? Mas também não é difícil, não precisam criar pânico, tá? Não criemos pânico. Era o Chapolin que falava assim ou era o Chaves? Orações coordenadas sintéticas conclusivas. Elas expressam ideia de conclusão, dedução, consequência lógica. Saiu tarde de casa, então chegou atrasado. Reparem, gente, reparem no que a teoria fala sobre as orações coordenadas sintéticas conclusivas, tá? Expressam ideia de conclusão, dedução, consequência lógica, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, lá nas orações subordinadas adverbiais consecutivas, que essas duas podem se confundir um pouco, mas não vão se confundir, porque a gente vai perceber a diferença delas, tá?
Porque elas são, de fato, semelhantes no sentido, tá? Porque se uma é uma consequência lógica, a outra é muito mais do que uma consequência lógica, é a única consequência possível, tá? Então, é uma sutileza no sentido, mas vocês precisam ficar atentos porque pode cair na prova de vocês. A gente não sabe o que tem na cabeça do avaliador, menos ainda depois de todo esse período de quarentena em que provavelmente ele teve bastante tempo para elaborar questões maravilhosas para vocês, tá? Aliás, eu espero que você... O simulado já está no ar, Felipe? Mas eu já elaborei as questões do simulado para vocês. Ainda não? Tá, mas a do primeiro e a do segundo. O primeiro já foi, espero que todo mundo tenha feito e que tenha saído bem, né? Puxei bastante na parte de interpretação do simulado 1. O simulado 2 tá todo mais facinho, tá? Não pesei tanto para não... Facinho, vírgula, né? Não vão também achando que eu tô lá com vocação para santa, porque eu não tenho. Mas não pesei tanto na parte ali de leitura e interpretação, tá? Compreensão e interpretação, né? Então, ó, as conclusivas, elas expressam uma consequência lógica. Professora, como assim? Saiu tarde de casa, qual que é a consequência lógica de sair tarde de casa? Então, chegou atrasado. Ó, olha o então que eu falei pra vocês, né? Vives mentindo, logo não mereces minha confiança. Reparem, a consequência lógica, tá? De a pessoa, de tu viveres mentindo, né? Vives, segunda pessoa aqui, né? Opa, quase quebrei o cenário. É não mereceres a minha confiança, tá? Então, eu tenho uma relação de consequência lógica, tá? Aqui, por excelência, tá? A conclusão, vamos levar aqui o logo, tá? Mas, assim, as armadilhas aparecem, tá? Mas aqui é muito mais fácil mesmo vocês entenderem o sentido. Tenho uma conjunção ligando as duas, não tenho essa relação sintática, né, de dependência sintática entre uma e outra, não tenho elemento em uma ou outra oração que sirva de elemento para a segunda, né, enfim, como a gente já vê na oração subordinada, mas sim, existe uma relação de sentido aqui. Que relação de sentido é? Saiu tarde de casa, uma oração, tá aqui o verbo sair, né? Então, chegou atrasado, chegar, tem um outro verbo. Poxa, professora, e esse então, o que ele quer dizer? Tu me falou que o então é meio perigoso. O logo também, eles são perigosos, são conjunções complicadas. Vamos analisar. Aqui eu não tenho uma relação de causa e consequência. Eu tenho, não tenho uma causa, eu tenho uma relação de uma consequência lógica em relação àquela minha primeira afirmação. Se a pessoa sai tarde de casa, o que se espera? Que ela se atrase? Inclusive, hoje de manhã, eu vi que a professora Giglione postou no Instagram dela, dei uma conferida lá, porque tá no Stories, não sei quando que vocês vão ver. Hoje é que dia que é hoje, Felipe? 21, né? 22 de maio, então é só hoje que vai estar lá. Ela dizendo que adora acordar cedo, ficar deitada na cama esperando para se atrasar. Tá aí, né, gente? Não acontece isso comigo, porque quando eu acordo cedo, eu já começo, parece que a cama já tem pulga, parece, na cama, eu já começo a pipocar. Apesar de que eu sou dorminhoca, tá? Não parece, mas assim, que eu sou bem agitada, mas eu também entendi que quando eu tiro para dormir, eu pareço um urso polar. E geralmente uma pessoa dorminhoca encontra uma pessoa menos dorminhoca e geralmente elas se casam, né? Então, não vou falar sobre a minha vida pessoal, mas vocês já deduziram o que acontece comigo, tá? Ó, vives mentindo, logo não mereces minha confiança. Eu tenho aqui essa relação de consequência lógica. Onde é que tem que aparecer a consequência lógica? Na relação acompanhada, na oração acompanhada do síndeto. Ó, essa oração aqui nada mais é do que a consequência lógica desta oração. Por que, então, que não merece a minha confiança? Porque tu vives mentindo. Essa é a razão, essa é a consequência lógica. O fato de no mundo alguém viver mentindo gerou essa consequência lógica no mundo, tá? Não tem a minha atenção. Se eu tenho uma oração coordenada, sindética, cuidado, provavelmente vai ser então, logo, tá? Reparem se eu trocar o então, o logo aqui por então não merece minha atenção, vai dar no mesmo, tá? E essa segunda oração, iniciada pela conjunção logo, ou então, principalmente, né? Estabelece essa relação de consequência lógica
consequência do quê? Daquela afirmação que se encontra na oração anterior, tá? Eu tenho uma oração conclusiva, uma oração coordenada sindética conclusiva. Reparem a diferença. Cadê o apagador? Aqui. A diferença que a gente pode perceber aqui dessa oração para a explicativa, das coordenadas sindéticas conclusivas das explicativas, tá? A garganta vai secando e vai doendo, vai coçando. Aí, se eu dou uma tossida aqui, o Felipe sai correndo. Brincadeira. Ô, Felipe, tu já aparecesse pra eles? Já te apresentou? Já, né? Porque senão eu ia falar pra ele vir aqui. Gente, o Felipe, ele é tipo herói de guerra, tá? Se eu fosse a rainha da Inglaterra, eu condecorava ele. Porque assim, ó, é importante a gente ser grato aos profissionais de saúde, profissionais de educação que estão se desdobrando em milhões. A minha irmã é alfabetizadora, tá? Ela está alfabetizando os alunos dela virtualmente, na medida do possível. Então, assim, ó, são heróis. Para mim, são heróis. O pessoal aqui da concurseria não parou. Mas é importante a gente cuidar também para reconhecer os esforços daqueles que não aparecem tanto. Por exemplo, o Felipe é cinegrafista, ele está aqui sempre que tem gravação, cuidando para que o melhor conteúdo chegue para vocês, tá? Então, assim, muitas pessoas eu vejo que focam demais em um ou outro profissional. Cara, uma galera tá se virando nos 30. E muita gente também lutando para sobreviver, né, galera? Ele tá agradecendo aqui, fofo, Felipe. Eu e o Felipe, eu acho que na outra encarnação nós éramos almas gêmeas, né, Felipe? O dia que eu conheci o Felipe, eu já gostei dele. Querido, gente, maravilhoso, tá? Gente, saudade da Tamires também, Felipe. Lembra da Tamires, querida? Tá, olha só. Oração coordenada sindética explicativa. Expressam uma ideia de explicação, justificação, confirmação, motivo, razão, tá? Aqui, a palavra por excelência na oração coordenada sindética explicativa é uma simples explicação, tá? Venha imediatamente, pois sua presença é essencial. Reparem que eu não tenho aqui uma conclusão lógica. Não é lógico isso aqui. Eu estou dando uma mera explicação, um mero motivo, uma mera razão por causa da qual, eu quero que a pessoa venha imediatamente. Se eu estou dando essa razão, esse motivo, eu estou fazendo uma explicação, eu estou explicando. Se eu estou simplesmente explicando, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa, tá? Existe uma diferença sutil, mas existe, tá? Claro, a conjunção também vai ajudar, né? Aqui eu tenho pois, que depois vai se confundir aqui com a causal, porque pois, porque, tá? Mas é a relação de sentido. É o caso que eu falo para vocês. Tem que entender, compreender o sentido que elas expressam. Daniela estava cansada, pois dormia como anjo. Percebam que não tem uma relação lógica aí de causa e consequência, é uma mera explicação. Eu observei que a Daniela estava cansada e percebi que a razão, né, no caso, eu percebi que ela dormia como um anjo porque ela estava cansada. Então, eu tenho uma razão, um motivo que eu consigo correlacionar com a oração anterior, tá? É a causa, é uma explicação, simples assim, tá? Vocês vão ver que eu não tenho relação de causa e consequência, como eu vou ter aqui na causal, porque uma oração não vai levar a outra. Não é o fato de eu estar cansada que leva a eu dormir como um anjo, não necessariamente, tá? Ou não é porque eu dormi como um anjo que necessariamente eu estava cansada, tá? Eu passei na OAB, aí dormia como um anjo. Estão vendo como não tem essa relação necessária de causa e consequência? Por isso que aqui eu tenho uma explicação, não tenho uma... E claro, também pela interdependência sintática que não existe na oração coordenada. Mas aqui na oração subordinada adverbial causal eu vou ter que ter isso bem amarrado, de causa e uma consequência, tá? Depois, gente, vamos lá. Aqui eu espero que tenha ficado claro. Atentando-se para o seguinte, reparem que a primeira oração aqui, ó, venha, o verbo vir, né? Imediatamente é uma oração coordenada assindética. E pois sua presença é essencial, eu tenho pois introduzindo uma oração coordenada assindética explicativa. A gente tem que cuidar sempre com o local onde está introduzida a conjunção, tá? A mesma coisa na de baixo. Daniela estava cansada, é uma oração coordenada assindética.
pois dormia como anjo, então é a continuidade aqui do período composto, e eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa, uma mera explicação, a razão, o motivo, tá? Porque, então, eu tenho um motivo, né, para estar dormindo aqui como um anjo, eu estava cansada. Tá? Então é isso, gente. A oração coordenada, ela não pode ser um bicho de 7 cabeças para vocês. No final da aula, eu vou resolver com vocês alguns exercícios interessantes, tá? Que aparecem na apostila de vocês, na apostila de questões, e que são exatamente o perfil da banca. Tá? A banca não vai pedir muito além daquilo ali nas orações subordinadas, não. Mas é importante essa consciência. Vocês precisam saber porque um ponto, tá? Entre 9 questões, uma questão tira vocês do páreo, né? Então, é fácil à primeira vista, mas entendam, vocês só vão ter a consciência das relações de sentido entre as orações se vocês estudarem com afinco as orações coordenadas e subordinadas, tá? E é justamente agora que a gente entra no período composto por subordinação. Antes de iniciar aqui a nossa reflexão sobre o período composto por subordinação, eu gostaria de novo de reforçar para vocês a diferença entre a oração coordenada sindética explicativa, tá? Eu coloquei aqui para vocês, e a conclusiva. Reparem, está chovendo muito, logo não irei à praia. Eu tenho uma consequência lógica que não será a minha única consequência possível, mas é uma consequência lógica, tá? Poxa, se está chovendo muito, eu vou à praia? Não. Então, eu tenho uma conclusão, uma dedução lógica. Está chovendo muito, então não irei à praia, logo não irei à praia. Quando eu tenho a oração coordenada sindética explicativa, eu tenho essa simples noção de razão, de motivo, de explicação, tá? O cavalo estava cansado, pois respirava ofegante. Tá? Eu estou explicando, não necessariamente ele estar ofegante é a causa dele estar cansado, é uma consequência de ele estar cansado, não é isso que eu quero expressar ali, tá? Eu quero simplesmente dar uma explicação, tá? Eu estou compreendendo, né, que ele estava cansado, pois ele respirava ofegante, tá? Eu estou explicando, tá? Eu estou esclarecendo para o meu interlocutor. Tá? Ele estava cansado, pois ele estava ofegante. Estou explicando, tá? Seria esse esclarecimento. A ideia da oração coordenada sindética explicativa é trazer um esclarecimento, tá? Vou até anotar aqui para vocês. Esclarecimento. Professora, você é canhota. Ai, descobriu a pólvora. A conclusiva aqui é uma consequência lógica, dedução, né? Eu não somente sou canhota, como eu gosto de usar relógio no braço direito, no punho direito, né? Vocês sabiam que existe uma diferença, não é pulso que fala, é punho, né? Pelo amor de Deus. O punho que é isso aqui, ó, tá? O pulso é a pulsação, né? Então eu gosto de usar relógio no punho direito, mas como eu sei que eu sou julgada por isso, várias vezes já, por que tu usa no braço direito? Minha vontade de dizer, porque é meu, não é teu, né? Mas aí, assim, como eu ia gravar e tal, eu até fiz uma vista grossa. Botei no esquerdo, fingi demência. Mas não gosto, tá? Minha praia é botar... Aliás, porque como eu sou canhota, tudo tem que estar livre na mão esquerda, assim, né? Então, não gosto de anel, não gosto de pulseira, nada no braço esquerdo. Gente, depois a gente vai entrar aqui, tá? Quando a gente olhar as subordinadas adverbiais, tá? Agora eu vou só dar uma pausa rapidinho, a gente já vai voltar, tá? Pra vocês aí não vai fazer tanta diferença, mas só uma pausa técnica, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Um beijo pra vocês.